Oi, eu sou o Sérgio e seja muito bem-vindo ao canal Conversando Sobre. Nas cidades do estado de Janeiro, a média de votos brancos e nulos no primeiro turno das eleições ficou em torno de 23%. Muita coisa. E muitos dizem que isso é voto de protesto. Então eu pensei em trazer este assunto para conversarmos um pouco sobre qual é a real função dos votos brancos e nulos e qual é a sua eficácia como um voto de protesto. Fica aí até o final desse vídeo e eu explico tudo. Mas antes, se inscreve no canal e ativa o sininho. E vamos conversar sobre votos brancos e nulos. Votos brancos e nulos são um dos pontos nos quais se há mais dúvidas ou falsas certezas no sistema eleitoral do Brasil. Há quem acredite que votos brancos e nulos têm participação no resultado final da contagem de votos, ou que servem para coisas diferentes. Votos brancos e nulos têm o mesmo efeito nas eleições e têm muito pouco efeito sobre aquele que vai vencer. O voto no Brasil é obrigatório, isso todo mundo sabe. O eleitor, de acordo com a lei vigente, é obrigado a justificar sua ausência caso esteja fora do seu domicílio eleitoral. E caso esteja no seu domicílio, o eleitor é obrigado a comparecer num local de votação. No local de votação, o eleitor pode votar no candidato que desejar ou pode votar em ninguém, ou seja, votar em branco ou anular seu voto. Mas qual é a diferença entre o voto em branco e o voto nulo? De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o voto em branco é aquele no qual o eleitor não demonstra, não manifesta sua preferência por nenhum candidato. Antes do aparecimento da urna eletrônica, para se votar em branco era só não fazer nenhuma marcação na cédula de votação. Do jeito que você a recebeu, na cabine de votação você a dobrava e depois depositava na urna. Só isso. Hoje em dia, para se votar em branco, o eleitor pressiona o botão que está escrito branco e depois o botão confirma. A confusão sobre o voto em branco se refere ao fato de que, antes da Constituição de 1988, a Justiça Eleitoral da época dizia que os votos em branco seriam redirecionados para o candidato vencedor. Ou seja, já naquela época não se alterava o resultado das eleições, somente era somado aos votos do candidato vencedor. Por quê? Na época, era entendido que o voto em branco era um voto de quem estava conformado com a situação política. Isso deixou de existir a partir da Constituição de 1988. Ou seja, hoje em dia, o voto em branco é um voto inválido, ou seja, não entra mais na contagem. Sobre voto nulo, o TSE considera voto nulo aquele que o eleitor demonstra sua vontade de anular o voto. Para se votar nulo, é preciso digitar um número inexistente de candidato. Ou, por exemplo, o 00 ou 99, e depois pressionar o botão confirma. A confusão com o voto nulo vem da interpretação errada do artigo 224 do Código Eleitoral, que diz o seguinte: se a nulidade atingir a mais da metade dos votos do país nas eleições presidenciais, do Estado nas eleições federais e estaduais, ou do município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações, e o tribunal marcará dia para a nova eleição dentro do prazo de 20 a 40 dias. O TSE explica que o voto anulado pelo eleitor, mesmo em quantidade elevada, não anula a eleição. A nulidade a que se refere o Código Eleitoral é quando o próprio TSE anula votos, como por exemplo por indício de fraude, por uma eventual cassação de um candidato que foi condenado por compra de votos, ou trazendo um exemplo para a realidade do Rio de Janeiro, por uma denúncia que havia traficantes ou milicianos dentro da escola da zona eleitoral, fazendo pressão psicológica nos eleitores. Neste caso, o TSE pode e deve cancelar todos os votos dessa zona eleitoral. E caso isso aconteça em muitas escolas, em muitas zonas eleitorais,
e o TSE cancelar muitos votos, o TSE pode e deve cancelar as eleições e organizar outras no prazo de 20 a 40 dias. Mas não podemos dizer que os votos brancos e nulos não fazem nenhuma diferença. Eles interferem nas eleições, mas de maneira indireta. Isso porque os brancos e nulos são inválidos e por isso diminui a quantidade de votos válidos, os votos que realmente serão contados para eleger um candidato. Isso sempre favorece ao candidato mais votado, principalmente nas eleições de 2 turnos. Isso porque, com menos votos válidos, fica mais fácil de alcançar os mais de 50% necessários para se vencer em primeiro turno. Como, por exemplo, em uma cidade com mais de 100 mil habitantes, mas só 100 mil estavam habilitados para votar. Se um candidato consegue alcançar 46 mil votos, esses 46 mil dos 100 mil possíveis é 46%. Ainda não conseguiu alcançar os 51 necessários, está tendo o segundo turno. Mas digamos que desses 100 mil, 10 mil são votos brancos e nulos, ou seja, votos inválidos. Logo, passamos a ter somente 90 mil votos válidos. Desses, os 46 mil do candidato equivalem a 51% dos 90 mil. Logo, esse candidato passa a vencer em primeiro turno. Perceberam agora como é que os votos brancos e nulos influenciam uma eleição majoritária? Ou seja, uma eleição para prefeito, governador ou presidente? Aqui na cidade do Rio de Janeiro temos pouco mais de 6 milhões de habitantes. Vamos pegar um número redondo, 6 milhões. E fazer o cálculo em cima dos 32% entre brancos e nulos que estivemos no primeiro turno. Isso dá 1.920.000 pessoas que preferiram não escolher entre nenhum dos 14 candidatos que tínhamos. E dentre esses eleitores, teríamos o seguinte argumento. Nenhum dos candidatos tem o que eu acho necessário para ser um prefeito do Rio de Janeiro. Até aí posso concordar contigo. Mas seria uma verdadeira bagunça uma cidade sem um governo. Se você acha que hoje a cidade do Rio de Janeiro é bagunça, sem um governo seria um verdadeiro caos. Qualquer comando é melhor que comando nenhum. É melhor que uma anarquia, um lugar onde cada indivíduo faz o que quer. É importante que haja um governo. Cabe a nós escolher o menos ruim. Outro argumento que surgirá entre esses eleitores será: não votei em ninguém, ou seja, votei em branco ou nulo, para não me sentir mal com os erros cometidos pelo governante eleito. Não quero que ninguém diga que eu tenho responsabilidade pelos erros cometidos. A minha resposta para esse argumento seria: a responsabilidade maior é o cumprimento do seu dever cívico. Esta é a responsabilidade com a qual devemos nos preocupar. Se o governante cometeu falhas, a culpa não é nossa, é somente dele. Nós fizemos aquilo que deveríamos fazer, nada mais. O último argumento que eu vou citar aqui é justamente um dos pontos que deram origem a esse vídeo. Seria o seguinte: voto em branco ou nulo porque quero ver meu protesto registrado. A minha resposta para esse argumento seria: todos têm o direito de se manifestar da maneira que quiser, mas votos brancos e nulos fazem pouca diferença nas eleições. Vamos pegar como exemplo a nossa cidade com 100 mil eleitores. Se desses 100 mil, 90 mil anular o seu voto, as eleições nessa cidade vão ser resolvidas pelos 10 mil restantes, porque os 90 mil invalidaram os seus votos e as eleições vão ser resolvidas pelos votos válidos, os 10 mil restantes. Se um candidato receber 6 mil votos, será eleito no primeiro turno, pois 6 mil é mais de 50% dos votos válidos. Ou seja, 6 mil elegeram um candidato, um governante, que vai governar toda a cidade pelos próximos 4 anos. Vai governar os 100 mil, os 94 que não gostam dele e os 6 mil que gostam. A minoria decidiu pela maioria. Ou seja, voto brancos e nulos como protesto
eficácia nenhuma. O que eu posso dizer é que você deve conhecer as necessidades do seu estado, da sua cidade. Se você não gosta de acompanhar a política, quando estiver perto das próximas eleições, converse com um amigo, com um vizinho que goste. Sempre tem um que está lá informado. Se próximo à sua casa houver uma associação de moradores, é provável que pelo menos um vizinho participe ou pelo menos assista às reuniões. Converse com esse vizinho, fique por dentro das necessidades da sua região. Depois, procure conhecer os candidatos, as suas propostas e faça uma escolha consciente para que depois você não precise invalidar o seu voto. Então é isso. Tenha um bom domingo de votação. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Curte e compartilhe esse vídeo. Um abraço e até o próximo.